Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Douglas Marcel Nardelli. Estou aqui para apresentar para vocês o vídeo do concurso 2023 em filosofia, apresentando um autor muito emblemático da filosofia, que é o Sócrates, com o objetivo a maêutica. O Sócrates é um autor muito legal de ser estudado, influenciou muito a filosofia antiga, tanto que nós temos os pré-socráticos e os pós-socráticos. Sócrates teria nascido em 470 a.C. num vilarejo chamado Alopece, próximo a Atenas, e faleceu no ano de 399 em Atenas, nessa cidade que ele sempre viveu, sempre amou, e que no fim da sua vida, por motivos políticos, de desentendimento com alguns opositores, foi condenado à morte ou ao exílio, e Sócrates, preferindo tomar a cicuta, que era a condenação que foi atribuída a ele, ficou 30 dias preso então em Atenas, conversando com as pessoas, trocando ideias, próximo dos amigos, e conta o diálogo de Platão, Fédon, que Sócrates, ao beber a cicuta, tomou firmemente até a última gota, com a lucidez completa, conversando com todo mundo, falando sobre o que é o belo, falando sobre o conhecimento, ou seja, transmitindo a filosofia. E Sócrates, então, fica como essa figura, como esse mártir, o primeiro mártir da filosofia, então. Por isso essa importância capital de Sócrates. Mas eu quero apresentar para vocês, então, um pouco da história de Sócrates, né? Sócrates foi filho de um escultor chamado Sofronisco e de uma parteira chamada Fenarete. Era normal Sócrates, na sua infância, acompanhar o seu pai nos trabalhos de escultura, e conta assim que Sócrates não tinha muita habilidade com a escultura, mas ele desenvolveu um método peculiar de observar, uma capacidade introspectiva de estar analisando a obra de arte enquanto conceito, enquanto ideia. Não longe disso também, ele teve uma experiência com a mãe dele como parteira, né? A mãe dele ajudava as pessoas a continuar a vida, tirando ali os seus bebês, e quando tirava o bebê da mamãe, ajudava tanto a mamãe quanto o bebê a ter a sua vida fora. Isso influenciou depois o Sócrates a ter uma analogia com o conceito de maêutica. Então, maêutica tem essa questão, né? Maêutica é você fazer um parto de ideias. O conceito de maêutica é você fazer um parto de ideias. E por que Sócrates fazia isso? Sócrates, essa figura, então, chamava muita atenção não só pela sua inteligência, mas também pela sua aparência. Estava sempre com os cabelos desalinhados, os olhos saltados, o nariz achatado, conversando com os transeuntes, não se preocupava com as vestes, às vezes estava descalço, não se preocupava muito com a questão financeira. Dizem que os seus discípulos o ajudavam, que passava bastante dificuldade, mas os seus discípulos sempre o ajudavam. Então Sócrates tinha um objetivo na vida. Esse objetivo era tratar da questão do conhecimento. Sócrates sempre parava para conversar com um interlocutor, um transeunte, alguém que estava numa praça, num ginásio. Então o prazer de Sócrates era estar falando sobre o conhecimento. E ele fazia algumas perguntas, né? O que é o conhecimento? O que é o belo? O que é a justiça? O que é a amizade? E de saída as pessoas tinham dificuldade de apresentar para Sócrates um conceito fechado, um conceito definitivo daquilo que ele estava pedindo. E Sócrates combatia firmemente algumas pessoas que se passavam por sábios na época, que eram os sofistas. Os sofistas, partindo de Protágoras, tinham uma máxima que dizia assim: o homem é a medida das coisas que são como são e das que não são como não são.
A partir dessa máxima, fala Xenofonte, Aristóteles e Platão, que Protágoras então definia o conceito de verdade como uma coisa relativa. Então pensa bem vocês, como que eu vou falar sobre o belo como uma coisa relativa? Como que eu vou apresentar o conhecimento como uma coisa relativa? Uns têm, outros não têm, outros têm uma parte, né? Como que eu faço para atingir o conhecimento enquanto tal? Então Sócrates se valia de um determinado método de observação que ele tirou da experiência empírica lá, estando junto com seu pai como escultor e da sua mãe como parteira, que era assim: o seu pai como escultor trabalhava os elementos, os materiais que estavam em estado caótico, disforme. Então ele ia trabalhando, movimentando ali os seus instrumentos de trabalho e desenvolvendo aquela peça até que ela chegasse no momento ideal que nós poderíamos definir como uma obra de arte, que ficava semelhante a alguma pessoa, algum animal ou alguma ideia. Então a obra de arte ela tem um sentido, podemos dizer assim, de uma certa forma definitivo, um sentido ideal, podemos dizer assim, que se aproxima da ideia de perfeição, poderíamos dizer. E conta a história então que Sócrates não tinha muita habilidade como escultor, mas ele colocou esses conhecimentos dele em prática para desenvolver esse método da maiêutica. Então, o método da maiêutica consistia em 2 momentos, que era o momento da ironia, eirem, que Sócrates fazia as perguntas para as pessoas, ele não apresentava uma preleção, uma exposição daquilo que ele ia falar. Ele tratava do conhecimento através de perguntas. E às vezes as perguntas elevavam a outras perguntas. Conta que nesses momentos de complexidade, nos diálogos de Platão, Platão cita isso, né? Que nesses momentos, às vezes, os discípulos acabavam na ânsia de responder para Sócrates o que era o conceito que ele estava pedindo, acabavam brigando com Sócrates. Por exemplo, o que é a verdade? Não atingindo um conceito satisfatório do que era a verdade, então Sócrates usava da ironia, zombava, tirava um sarro, acabava refutando, ou fazia com que o discípulo ou os discípulos, né, que estavam ali nos diálogos acabassem se contradizendo, e dessa forma, através dos erros, percebendo a verdade. Era um método que Sócrates achava ideal, porque considerava Sócrates que a verdade é algo que se aproxima do ideal e que tem que ser trabalhado em cada um de nós, que através da lembrança nós vamos nos lembrando do conhecimento verdadeiro. Mas esse conhecimento, ele, de certa forma, ele precisava ser trabalhado, exposto para fora. Então ele precisava ser provocado. Assim como no parto que a sua mãe fazia, que levava em conta, né, a metafísica da dor, e através da dor você consegue trazer à luz uma nova vida, Sócrates considerava o seu método semelhante e análogo. Dessa forma, a maiêutica, né, era um parto de ideias, né, que através da dor, através da provocação, através mesmo da ira, da dificuldade, você atingir o conhecimento verdadeiro. Isso vem a calhar, então, com aquele momento de Sócrates que ele teve lá no templo de Apolo, onde ele chegou de frente com o pórtico e estava lá assim: conhece-te a ti mesmo? E ele se sentiu provocado por aquilo, né? E também a pitonisa lá dentro falando para ele: Sócrates, você é o homem mais inteligente do mundo, Sócrates. E ele parou para pensar um pouco e disse: olha, eu posso ser o cara mais inteligente porque eu só sei que nada sei. E assim ele dá movimento ao seu conhecimento, ele quer chegar à verdade. Até por isso talvez Sócrates não tenha deixado algo escrito. Vale a pena estudar esse autor. Vamos lá, gente.
Vamos estudar esse autor, o Sócrates. Valeu!